Tem o microfone ligado, tá fazendo barulho. Eu acho que é o de Estela de novo. Não. Bom dia, pessoal. Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa, ok? Hoje, dia 18/11/20, nós vamos começar fazendo a correção e o momento tira dúvidas em relação à nossa última aula, que foram as orações coordenadas. A aula está disponível aqui no YouTube. E eu espero que, mediante o andamento da aula, se a gente conseguir fazer tudo rapidinho, iniciamos orações subordinadas substantivas hoje, se não apenas na próxima aula. Antes de começar a correção, peço por favor que vocês peguem seus livros de atividade, abram na página 8, é a página referente ao exercício que nós vamos fazer a correção, e 2 informes. Pessoal que vai voltar presencial, seus responsáveis precisam ir até no máximo, quem puder ir antes vai ser de extrema importância, sexta-feira na escola, assinar o termo de responsabilidade, ok? E, queridos alunos, a trilha no Positivo On vai ficar aberta apenas até sexta-feira. Façam com antecedência. As atividades para casa de língua portuguesa dessa semana já estão sendo bem mais leves. Vocês viram, ontem a gente só teve uma folha para fazer. Então, peguem esse tempo que está mais livre para fazer a trilha, porque ela conta pontuação, ok? E na sexta-feira, infelizmente, se o sistema der a louca lá, fizer alguma coisa, quem deixou para a última hora não conseguir, eu não vou poder estender o prazo, porque essa trilha ficou aberta por 8 dias, certo? E o número de alunos que acessaram está baixíssimo ainda. Informações dadas? Dúvidas? Não? Não. Então, ótimo. Não. Vamos começar a correção. O exercício, como foi o exercício para vocês? Foi tranquilo? Sentiram dificuldade? Falem aí. Foi de boa. É o momento Achei bom. É o momento de vocês me xingarem. Diverso professor, que exercício é esse? Gostei que tiveram pessoas que me procuraram no PV pedindo ajuda para responder o exercício. Sempre façam isso, sempre sintam-se à vontade quando não entenderem alguma questão. Vamos começar. Tem o microfone ligado de novo. O meu tá ligado, mas não tá fazendo barulho. Não é na sua casa, não, professor? Não. Era o meu. Tá sonhando. apesar de que tá tendo uma construção aqui do lado que, tipo assim, eu me acordei, né, e eu achei que estavam derrubando a minha casa, mas não, era uma construção do lado. Mas eles pararam agora, acho que me respeitaram o meu momento de dar aula. Primeira questão, classifique as orações coordenadas em destaque no período, em destaque nos períodos a seguir. Letra A, quem pode ler? Caminhoneiros aderem à greve e postos de gasolina ficam sem combustível. Aditivas. Aditivo. Por que, Emily? Você vai ter que sair. A aula vai ficar gravada, você pode assistir depois, ok? Aí eu coloco sua presença. Não. Ok? Página. Oi. Virgem Maria. Então temos aí uma oração, vou colocar só as siglas, ok? Oração coordenada assindética ou sindética? Oxi, era isso, era. Oxi! Eu só botei aditivo, essas coisas. Também. Mas Assindética. para ela ser aditiva, ela tem que ser o quê? Assindética. Sindética. Se lembram que a assindética, ela não é ligada por conjunção ou Isso é verdade. nenhum conectivo. Então, tipo, elas são só aquelas palavrinhas lá, os verbos em si, né? Então, quando ela é sindética, é que ela vai ter as classificações de aditiva, explicativa, essas coisas. Ok? Então só era para dizer se era sindética ou assindética. Não, se era sindética e que tipo de sindética ela era, ou se ela era assindética. Tá. Mas não tem nenhuma assindética, não. Todas são sindéticas nesse caso. Vamos lá, letra B, quem pode ler? Os soldados lutaram bravamente, mas perderam a batalha. Isso, e aí? Adversativas. Isso mesmo. Deixa eu colocar o aditivo aqui, porque o adversativo também fica com A. Oração coordenada. Eita. Oração coordenada sindética adversativa. Na letra C, quem pode ler?
Não se preocupe que a dor de cabeça vai passar. Explicativa. Explicativa. Isso mesmo. Oração coordenada, sintética, explicativa. A próxima. Ou você conversa, ou você presta atenção. Ou você conversa ou presta atenção na aula. E aí? Alternativa. Isso mesmo. Os demais estão acompanhando? Como é que vocês estão aí? Como é que está em relação aos acertos? Alguém colocar diferente? Tipo assim, professor, eu coloquei tal classificação. Pode falar se tiver diferente, é bacana, porque aí eu quero escutar de você, porque o que ele te levou a colocar essa classificação para a gente debater, beleza? Arthur, você tá por aí, Arthur? Tô aqui. Tá entendendo? Tô, Tem certeza? tenho, Ótimo. Qualquer dúvida é só falar, beleza? beleza. Letra E, quem pode ler? Merecem nosso respeito, pois são idosos. Explicativa. Conclusiva. Explicativa. Explicativa. Isso, explicativa. Oração coordenada, sintética, explicativa. Eu estou explicando por que merece o nosso respeito. Letra F. O atleta se machucou nos treinos, logo não poderá participar do campeonato. Conclusiva. Isso mesmo. Então vejam aí, essa é conclusiva. Vejam que ele está finalizando, né? Ele não vai poder participar, tal. Concluiu aí o pensamento. Então E temos logo não é de adição. conclusão também. Ah, tá. Se a gente tivesse um i, aí seria mais aditiva. Tá bom. Se machucou e não poderá participar. Logo, eu estou explicando. E além de explicar, eu estou concluindo, né, o pensamento, que a explicativa e a conclusiva são bem parecidas. Vamos lá. Segunda questão. Una as orações por meio de uma conjunção coordenativa, de modo que expresse a ideia indicada entre parênteses. Então, a gente vai fazer aquele mesmo exercício que a gente estava fazendo em sala, né? A gente estava separando elas, né? Eu estava pedindo para vocês separarem, agora a gente vai juntar em apenas uma. Lembrando que tudo isso que a gente está vendo agora são de orações coordenadas, ou seja, ambas são independentes. Se eu só quiser falar uma, você vai entender normalmente. E aí eu estou falando das duas ao mesmo tempo, porém, se separar, a gente consegue entender de boas. Letra A, quem pode ler? A parte de cima e outra pessoa fala como fez. Prestem atenção, a professora está explicando a matéria nova. Explicação. Isso. Como é que vocês... Qual foi aí o conectivo que vocês usaram para fazer essa junção? Coloquei por quê? Pois. Temos aí o porquê que pode ser utilizado, o pois também, que ficaria como: prestem atenção, porque a professora está explicando a matéria nova. Prestem atenção, pois a professora está explicando a matéria nova. Vejam que eu junto as duas. Oi, Maria Eduarda, você levantou a mão, falar alguma coisa? Nada não, você levantei sem querer. Ok. Então, vejam que as duas são independentes, né? Se eu falar prestem atenção, vocês vão entender. E se eu falar a professora está explicando a matéria nova, vocês também vão entender. Vamos para a próxima. Quem pode ler a letra B? O paciente foi medicado, a dor não diminuiu. Oposição. E aí? Qual Eu foi o coloquei conectivo? entretanto. Oi? Acho que tá entretanto, mas acho que tá errado. Não, entretanto indica a oposição, sim. Entretanto, mas a gente tem outros também. Porém. Porém, mas, isso mesmo. Então, quem colocou aí um desses, ou se colocou algum outro também, contudo, também indica essa oposição, né? Letra C, quem pode ler? O funcionário se preparou bastante. Teve um bom desempenho. Conclusão. Botei portanto. Eu também. Portanto, ou pode ser logo também, né? Pode sim, também, logo. Portanto, teve um bom desempenho.
Logo, teve um bom desempenho, que está indicando aí as conclusões. Letra D, quem pode ler? O material foi entregue no prazo. A reforma começou imediatamente. Adição. E E Isso mesmo. Alguém colocou alguma outra coisa? Não. Não. O I expressa essa ideia de adição nesse caso aí. Letra E. ri, chora sem parar. Esse daqui eu fiquei sei não se não tá certo. Eu coloquei hora, mas acho que tá errado. Não, tá correto. eu botei ou. Ou ri ou chora. Tá, também indica alternância, né? Mas é porque nesse caso aqui fica tipo assim, hora ri, tipo assim, tá rindo, ou tá chorando, ou tá rindo demais, ou tá chorando demais, entendeu? Mas o ou também consegue expressar essa alternância. Hora ri, hora chora demais. Dúvidas até agora? Não. Não. Muito bom. Essa parte deixa eu ver o nome. Coordenada, ela é bem mais fácil porque elas são independentes, né? São orações independentes. Então, ambas têm sentido sozinha. Quando a gente vai para as subordinadas é que fica um pouquinho mais complicado. Na terceira, nós temos aí, reúne os dois períodos simples em um período composto, evidenciando a ideia de oposição. E aí, como foi que vocês juntaram essas orações? Botei mais. Eu também. Coloquei entretanto. Mas. Como foi que ficou? Leiam aí tudo. Van Gogh foi um grande pintor pós-impressionista. Mas, durante sua vida, Van Gogh não vendeu muitos quadros. Eu tirei o Van Gogh e coloquei ele. Também pode. O meu Foi ficou. muito Ou você também poderia ter, além de ter removido ele, não pode deixar quem tirou e não colocou nada, também fica ok, porque como a gente viu nos exemplos da aula anterior, né? A gente já subentende que está tudo girando em torno do mesmo sujeito. Então, tipo, Van Gogh foi um grande pintor pós-impressionista, mas durante sua vida não vendeu muitos quadros. A gente compreende que quem não vendeu muitos quadros ainda estamos falando de Van Gogh. Ok? Então temos o mais, o porém. Pode ser entretanto. Entretanto. Ok? Ok. Tirei muito rápido, alguém ia tirar print de novo, alguma coisa. Enfim, se forem tirar print, vai ficar disponível no YouTube, vocês podem ir lá no vídeo, deixem seu likezinho, comentem, se inscrevam no canal. Professor, até que Ô, horas? professor. Minha aula é Até 10h20. até 10h20, isso mesmo. Então a gente tem 20 minutos. Uhul. Vamos lá, gente. Volta algumas páginas aí. Vamos dar continuidade ao assunto. Certo? Na página 3. Foi de atividade? Isso. No mesmo livro que vocês estão utilizando agora, vocês voltam para a página 3. Nós vimos as orações coordenadas e vocês viram aí que... Aqui. Nós estávamos falando de duas orações independentes. Essas orações elas podem ser assindéticas, que vão estar sendo ligadas, elas vão ser justapostas. Professor, o senhor pode voltar para a terceira? Como assim? Não entendi. Isso era questão, professor. A terceira, porque eu tava olhando a menina ali que ela tá muito de chorar. Tá com sono, a mãe dela não chega. A terceira questão, você pode juntar essas duas com mais, porém ou entretanto. Foi porque quando eu saio do quadro branco, ele se apaga. Entendeu? Tá certo. Mas aí tá disponível no YouTube, só é tu voltar lá mesmo na hora que o quadrinho tá completo e poder fazer a correção, se for necessário. Bom dia, Yuri. Bom dia, professor Yuri. Bom dia. Eu tava achando que era algum aluno, porque Oi, Jael. entrou com nome diferente. Bom dia, já. Gelson chega de mantê-lo. Chegar, assusta todo mundo. Gente, eu vou pedir que a partir de hoje vocês liguem as câmeras. Vamos mudar essa postura. O
professor precisa olhar para a cara de vocês precisam se adequar a essa nova realidade, certo? Há muito tempo nós estamos nesse sistema, e eu vou pedir que vocês liguem a câmera a partir de hoje, porque quem não ligar a câmera, eu vou ligar para os pais, saber o que está acontecendo. Porque é difícil, gente, para a gente, professor... O que está acontecendo? Minha feiura está acontecendo. Um povo bonito desse, não é, Yuri? Gatinho, em plena manhã, uma cara de sono. Não tem nada não, é o professor, olha, o coordenador é bonito, e os alunos, pronto, todo mundo gente bonito. Então, eu vou pedir para que vocês liguem as câmeras. Pode esperar pelo menos vestir a farda, a blusa. Aí tu tava sem farda. Letícia. Jaelson, hoje não dá muito bem pra mim, não. Letícia o quê, gente? Pelo amor de Deus, uma acabada que parece Ô, Jesus, amado. Eu tô sentada no sofá, não tem onde apoiar a câmera, não. Eu também não, eu não vou ficar segurando, não. Já. Eu tô no escritório, só que eu estou toda acabada, que eu tava cuidando da menina. Passa o cabelo assim, menino, ninguém vai namorar com vocês aí, não. Bora, José. Gerson, amanhã eu ligo, não se preocupe, não. Ô, Yuri, a partir de amanhã, se no nono ano não ligar a câmera, você passa o nome das pessoas que estão assistindo a aula. Eu vou ligar para o pai. Inclusive, desde ontem eu já estou ligando. Estava tentando falar agora com o Arthur Rodrigues, Cauã também, que não mandou, né, as atividades da semana passada. Eu estou vendo a pendência de vocês, eu estou acompanhando vocês. Tá certo, gente? Não tem que ligar a câmera? Todo mundo vai ligar a câmera. A partir de amanhã, nono ano. Eu não quero essa história. Bom. Certo? Ou feio ou bonito, eu quero todo mundo ligando a câmera. Tá bom. Certo. Tá certo? Um abraço e até lá. Tchau, professor. Até. Tchau. Para alguma coisa tem que usar minha farda. Tem sim, claro. No final do ano, hein? A gente sempre pede para vocês ligarem. Vocês por boa vontade. não, mas vocês não ligam. Ele de vez em quando. Agora a gente. Aqui já rodando. Vamos Ai, pegar. velho, na moral. Aí, gente, ó, eu me acordo cedo, eu hidrato a minha pele, me arrumo para mostrar para vocês. Professor faz skincare de manhã. Claro. Nem pentear meu cabelo, eu Do penteio. jeito que eu Nem tô, pentear meu cabelo, de aula. Gente, eu tô sendo filmado todo dia, eu tenho que estar preparado, né? Então, vamos lá, se habituar. E olha que eu nem gravo stories, eu tô pensando em começar a postar minha rotina, tipo assim, gente, eu tô me acordando às 6 da manhã, esse é meu café da manhã. É o professor César. Tá gravando. Vou cortar esse momento da aula. Vamos lá. Tem que cortar. Pior que eu não sei, então vai ter. César, foi o Arthur que falou. Vamos lá. A gente estava vendo esse tipo de oração, que eles são independentes, né? Então, a gente vai ter aí as opções de assindéticas, né? E as sindéticas, que elas vão ser ligadas pelos conectivos, e esses conectivos vão estar expressando alguma ideia, como nós vimos de adição, explicação, adversidade, tem tudo isso aí. Só que agora, na página 3 do livro de atividades, nós vamos começar a ver as orações subordinadas, substantivas em si. E o que é que elas são? Vejam aí, logo no início, tá, da página, nós temos um pequeno parágrafo que fala assim: as orações subordinadas exercem função sintática em relação à oração principal. Agora nós vamos ter uma oração principal e uma que vai ser subordinada a essa oração. E são introduzidas por conjunções subordinativas ou locuções conjuntivas, em um período composto por subordinação. Há uma oração principal e uma oração ou uma ou mais orações subordinadas. As orações subordinadas podem ser de 3 tipos: substantivas, adverbiais e adjetivas. Hoje nós vamos trabalhar o primeiro. O primeiro tipo, que é a oração substantiva. E aí, a primeira oração substantiva que vocês têm aí são as subjetivas, que estão aí já no quadrinho abaixo na folha. O que são orações subordinadas substantivas subjetivas? O nome é gigante, mas a função dela é bem simplesinha. É aquela que funciona como um sujeito do verbo da oração principal. Então, nós temos aqui, ó, interessa-me,
veja que é a nossa oração principal, mesmo ela sendo pequenininha, mas ela é a oração principal, e do lado dela nós temos aqui a oração subordinada, que você compareça à reunião. Então vejam que esse você compareça à reunião está tendo uma função de sujeito em relação à oração principal. Eu estou falando aí quem é que está sofrendo essa ação em si. Quando a oração substantiva ela é subjetiva, o verbo da oração principal está sempre na terceira pessoa do singular. Então veja que eu tenho aí um interessa-me. No exemplo do livro, quem pode ler o exemplo do livro? Do subjetiva. É importante que ele traga todos os documentos para a reunião de amanhã. Então nós temos o é importante como oração principal e que ele traga todos os documentos para a reunião de amanhã como sujeito. Então, é importante o quê? Aí temos o sujeito. E vejam que é importante estar na terceira pessoa do singular também. Deixa eu ver aqui o chat. A gente está na página 3 do livro de atividade, ok? E nós temos aí, não ocorre sujeito dentro dos limites da oração principal. Então, não tem sujeito na oração principal. O sujeito ele vai estar na oração subordinada e ele vai ser a oração inteira. Então, tudo isso aí vai ser o sujeito. Ele vai estar tendo papel, função sintática Ô, professor, de sujeito. Oi. não entendi não essa parte aí. Como assim? Que tudo é o sujeito? É essa segunda bolinha. Não ocorre sujeito dentro dos limites da oração principal. Nessa classificação aí de substantiva subjetiva, nessa primeira parte aqui, interessa-me, e até no do livro é importante, nós não temos sujeito. Tá. O sujeito, ele sempre vai estar na subordinada. Ok? Ok. E o que vai ser o sujeito vai ser toda a oração subordinada, porque é meio que tudo ali está expressando o sujeito e a ação que ele está sofrendo. Entendeu? Agora eu entendi. Uhum. Então, tipo, qual é o sujeito dessa oração? É que você compareça à reunião. E do livro é que ele traga todos os documentos mesmo, para a reunião de amanhã. Isso mesmo. Ele é o sujeito. Ok? E as principais são as que estão com o verbo terceira pessoa singular. Ok. Ok? Aí nós vamos agora para a objetiva direta. Se lembra que a gente viu objeto direto e objeto indireto? Lembra. Pronto. Então, a oração subordinada substantiva objetiva direta, ela não vai ser nada mais, nada menos que aqui a oração subordinada vai ter a função de objeto direto. Na primeira que nós vimos, ela tinha a função de sujeito, agora ela vai ter, se ela tiver a função de objeto direto, a gente classifica ela dessa maneira. Então, na primeira oração, a gente já vê que tem um sujeito, né? Ó, eles não permitem. Oração principal. A oração subordinada... Oi, pode falar. Esse assunto caiu na prova da ITE. Foi? Uhum. Já teve, foi? Começou ontem. Sim. São vários dias, porque é online, né? Uhum. Teve. Eu acho que teve umas 3 a 12 questões com esse assunto. Eu botei a minha para sexta-feira, dia 20. Já vai pedindo aí as respostas. Tá sendo gravado, eu esqueci. ETE não vem atrás dessas informações. Aí nós temos aí a segunda parte. Que os índios vivam em paz. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, nós vamos ter aí na objetiva direta. Sempre se liga a um verbo da oração principal, sem preposição. Então, vejam que a gente tem aqui o verbo permitem, e ele está ligado sem preposição. Ele está sendo ligado diretamente. Indica o alvo sobre o qual recai a ação desse verbo. Então, não permitem o quê? Aí a gente mostra o alvo, quem está sofrendo essa ação. Os índios vivam em paz. E aí é a mesma regrinha. Objeto direto não é ligado por preposição, objeto indireto ele é ligado por preposição. Vai seguir essa mesma ideia. Só que aí a gente vai ter nesse nível de 2 orações.
Ô, professor, a única diferença entre a subjetiva e a objetiva direta é que não é ligado, é que o verbo, né? O verbo que não é presente na subjetiva, na oração principal. A subjetiva é a anterior, não é isso que você está falando? Aham, isso. Não, a gente tem a gente tem o verbo na oração principal. Só que ele vai ser... Deixa eu voltar aqui. Esse verbo ele vai estar sempre na terceira pessoa no singular. Certo? Uhum. E Professor, tem como explicar de novo a subjetiva? tem Não tô sim. entendendo não, a subjetiva. Gente, a subjetiva é porque na oração subordinada o sujeito vai estar lá. O sujeito está na oração subordinada. Ok? Só é focar que o sujeito está na oração subordinada. E na oração, na objetiva direta, a gente tem um sujeito na oração principal e a oração subordinada ela vai ter a função de objeto direto. Então, vai ser aquele objeto que vai sofrer a ação do verbo e ele vai estar ligado diretamente ao verbo sem preposição. Vamos lá. Entendam que aqui a gente tem duas orações. Então, a gente vai ter dois verbos, certo? A gente tem permitam e vivam, de viver. Só que Sim. uma é a principal, então a gente tem a primeira oração como a principal aqui, então esse é o verbo principal, e esse é o verbo da oração subordinada. Essa oração precisa dessa aqui para ter sentido completo, ok? A segunda oração está precisando da primeira para ter o sentido completo, e a segunda oração está tendo a função de objeto direto. Então, o verbo da primeira... ele tá causando uma ação. E quem está sofrendo a ação? É a oração subordinada objetiva direta. Entenderam? Entendi. Mais ou menos. Vai ficar um pouquinho mais claro quando for para o exercício, mas só vão pegando essas ideias chaves. Na subjetiva, a oração subordinada tem função de sujeito. Na objetiva direta, a função dela é de objeto direto. Ou seja, está ligado ao verbo sem preposição. O que acontece diferente da objetiva indireta. Está na página 4 já, tá? Então, vamos aí para a página 4. E na página 4... nós vamos ter aí a função de objeto indireto. Ou seja, a oração subordinada ela vai estar ligada ao verbo. Vejam aqui, ó, ninguém desconfiava de que o plano fracassasse. Nosso verbo da oração principal desconfiava. E aí a oração subordinada ela está ligada pelo quê? Ó? Uma preposição. Uma conjunção, isso mesmo. Preposição, na verdade. De. Tá. Então temos aqui, ó. Ninguém desconfiava de que o plano fracassasse. Então a diferença entre a indireta e a indireta é o uso da preposição. Isso. Na direta não tem preposição, na indireta vai ter a preposição e vai estar funcionando como objeto direto. Então, de que o plano fracassasse. Liga-se ao verbo da oração principal com preposição, indica o alvo ou destino do processo verbal. Então, também a gente indica quem está sofrendo aquela ação, só que aí de maneira indireta, porque está sendo ligado por preposição. Ok? A gente já trabalhou tudo isso aí em níveis menores, agora é porque a gente está vendo aí esse nível de oração subordinada, mas segue as mesmas ideias. Objeto indireto, ligado por preposição, objeto indireto, desculpa. Ligado por preposição, objeto direto, ligado sem preposição. Se lembram disso, né? Mesma coisa está ocorrendo aqui na oração subordinada. A subjetiva, a característica principal é o sujeito está na subordinada. Ok? Ok. Tem certeza? Sim, agora dá para entender mais. Porque quando para mim, direta, eu faço pergunta. A oração principal, tipo, Pronto. o quê? E quando Pronto. for indireta, eu faço de quê, entendeu? Isso. Ninguém duvida de quê. Você pode fazer essa mesma coisa para ver aí em relação às orações subordinadas. E nós vamos ter a predicativa. E a predicativa, a característica dela vai ser o quê?
A oração subordinada, substantiva, predicativa, ela vai se ligar ao sujeito da oração principal através de um verbo de ligação. Então, a gente vai classificar como predicativa quando essa oraçãozinha aqui estiver ligada à oração principal pelo o verbo de ligação, o verbo ser, que é na grande maioria dos casos. O problema é que o prazo já se esgotou. Oração subordinada, oração principal, estão ligadas pelo verbo de ligação. Ok? Essa característica também que a gente já trabalhou, se lembram dela? Que não são os verbos que expressam ação. Então, ele aí é um verbo de ligação. Uhum. Essa ficou mais fácil. E ela vai funcionar como predicativo do sujeito, né? Esse aqui, como ela já está sendo ligada diretamente ao sujeito, pelo verbo de ligação, a função dela é de predicativo do sujeito. Por isso que o nome dela é predicativa. Completiva nominal. Pessoal, a gente tem 3 minutinhos só de reunião. Termina 9h20, 10h20, né? Isso. Então, como é que nós vamos fazer? Falta a nominal e a apositiva. A gente termina amanhã e responde os exercícios em sala. Pode ser? Ok, pode ser. Aí o que é que eu vou fazer? Deixa eu tirar uma foto aqui para fazer a chamada já durante o tempo. Aí, pessoal de casa, então hoje nós não vamos ter atividade, como não finalizamos esse assunto para casa, a atividade de casa vai ser trilha. Respondam a trilha, ok? Tá, professor. Ok. Deixa eu tirar uma foto. Eu vou responder até hoje, sabe? Porque você tá agora no muito de sexta-feira. Tô dizendo que o sistema vai tá com o positivo problema. vai cair, o positivo vai cair, então cuidem logo e fazer isso aí, beleza? Pessoal que tá em casa, muito obrigado pela participação de vocês.